Não é justo que as pessoas morram tão cedo, porque as pessoas que a gente ama não demoram mais tempo. Não é justo que crianças morram. Não é justo que as pessoas morram de mortes violentas. Por que isso acontece? Por que nós precisamos morrer? Porque as pessoas que nós mais amamos morrem. Isso não é justo. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Católica. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu te recebo aqui no canal hoje para partilhar um tema bem interessante, falando sobre a morte. Muitas vezes nós não estamos preparados para encarar a morte. Eu falo nós enquanto pessoa e nós na perspectiva de alguém, nós que perdemos alguém, um ente querido, alguém próximo da gente que morre. E muitos questionamentos acontecem, né? Por que essa pessoa morreu? Por que morreu de acidente? Por que foi uma morte violenta? Por que morreu ainda criança? Era uma pessoa tão boa, por que morreu? Nós precisamos, como cristãos, estar preparados para a morte. E aí temos duas perspectivas. A perspectiva nossa de quem morre, eu preciso estar preparado para esse momento, e a perspectiva da gente que perde um ente querido. E é para falar sobre isso que eu trouxe esse livro, que é de autoria minha, A Morte, Aprenda a Lidar com Seus Medos. Eu vou deixar aqui nos comentários, né? Onde adquirir, está disponível na Amazon, você pode comprar esse livrinho. É um livrinho de leitura bem rápida, mas eu escrevi justamente porque muitas pessoas me questionavam sobre a morte, que tinham medo da morte, não gostavam de ir para enterros e uma série de situações. Então é para tratar sobre esse tema que nós temos esse vídeo hoje. Espero que lhe ajude nesse processo. Bom, e aí eu parto um testemunho meu, né? Nós não estamos preparados para lidar com a morte. Essa é uma verdade, mas nós precisamos estar como cristãos. E aí eu vou dar um testemunho meu. Quando eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, minha mãe morreu. Ela tinha 48 anos, morreu de câncer. E eu fiquei péssimo. Porque assim, minha mãe era tudo para mim, né? Era a pessoa que eu mais contava meus segredos, mais próxima de mim, que eu tinha algo muito grande e tal. E eu sofri muito com a morte dela. Muito, muito, muito mesmo. Fiquei com raiva de Deus, deixei de ir à missa por um tempo, depois eu retornei, fiz as pazes com ele. Mas eu não entendi porque ela tinha morrido sendo uma pessoa tão boa que fazia o bem para tantas pessoas, envolvido com os trabalhos da igreja, sempre ajudando, pastoreando as ovelhas da igreja. E por que ela tinha morrido? E eu não entendia. E foi necessário se passar 10 anos, eu tenho experiência com Deus, para eu entender o porquê que tudo isso aconteceu, né? E assim, para você que perdeu um ente querido e não sabe como lidar com essa dor, isso vai te ajudar, né? Vai te ajudar bastante, porque assim, nós como cristãos, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E amar a Deus sobre todas as coisas implica em amar a Deus mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus filhos, mais do que o seu trabalho, mais do que os seus bens materiais, mais do que a sua riqueza. Amar a Deus sobre todas as coisas implica amar a Deus realmente sobre todas as coisas. E depois de 10 anos da morte de minha mãe, eu percebi que eu não amava a Deus sobre todas as coisas. A minha mãe estava num lugar de destaque acima de Deus nesse processo. E por isso que quando ela morreu, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eu colocava minha mãe em primeiro lugar. Se a gente coloca qualquer coisa acima de Deus ou no lugar de Deus, a gente vai se decepcionar, né? Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa estar o tempo todo se questionando. Deus é o primeiro lugar em minha vida? Porque se Deus é o primeiro lugar em minha vida, eu vou estar preparado para lidar com as outras frustrações, decepções, medos, angústias. Então, é importante que a gente se questione isso a cada dia, porque por vezes a gente vai correr o risco de colocar algo no lugar de Deus. Seja um filho, seja um esposo, esposa, entende? Seja um projeto que a gente está trabalhando, seja um serviço na igreja, enfim. Deus precisa ser o primeiro lugar em minha vida. Então a gente parte desse pressuposto que Deus é o primeiro lugar. A única certeza na vida que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. A gente não sabe se a gente vai ser rico, se vai ser pobre, se vai conseguir conquistar todos os objetivos. Não sabe. Mas uma certeza que nós temos é que um dia todos nós, eu e você, vamos morrer. E o que está preparado para esse dia? Nós vivemos essa vida aqui na Terra, mas é uma vida passageira. O nosso lugar é no céu. E é para isso que nós precisamos nos preparar. Nós passamos por esse caminho terreno, nos preparando para o dia em que poderemos contemplar a Deus face a face no céu. Então a nossa trajetória aqui ela é temporária. E é uma preparação
para que eu possa contemplar a Deus face a face. Meu lugar, o seu lugar é no céu. Nossa morada é no céu. Então, se eu passo uma vida me preparando aqui em Deus, fazendo o meu trabalho, eu tenho uma missão. Nós temos uma missão aqui na Terra. Deus não nos enviou aqui simplesmente para passar uma temporada, não. Deus nos enviou aqui com um propósito, com uma missão. Se eu venho à Terra e cumpro a minha missão aqui na Terra, e completo a minha missão, como diz São Paulo, completei a missão, né, venci a guerra, venci o combate e vai ganhar a coroa da justiça. O que é a coroa da justiça? É a passagem para o céu. E não tem como eu ir para o céu, como contemplar a Deus face a face, sem passar pela morte. A morte é um processo que nos leva ao céu. Então, se você parar para pensar, se a gente vem trilhando um caminho de busca de Deus, de busca de santidade, cumprindo a nossa missão aqui na Terra, seguindo os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, a consequência disso é que no dia da nossa morte nós iremos ganhar o nosso prêmio, que é a salvação eterna. Entende? Então, quando eu passo para ver por essa perspectiva, a morte não vai ser algo triste, mas a morte vai ser algo que vai me levar para Deus, para a nossa morada eterna. Então, é importante que a gente esteja vivendo aqui na Terra, esperando o dia que iremos contemplar a Deus face a face. Então, a morte passa a ser um processo e não um fim. A morte passa a ser um caminho e não um destino. Então, eu não acabei na morte, não. A gente que é cristão, a gente não morre com a morte. O corpo, sim, mas o espírito continua. Percebe? Então, o nosso espírito ele vai ser eterno. E eu quero partilhar aqui do livro alguns questionamentos, né? E algumas passagens bíblicas, porque assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas fulano morreu criança, morreu adolescente, tinha uma vida toda pela frente. Pode ser que ele já tenha cumprido a missão dele aqui na Terra. Tem pessoas que vão morrer ainda no ventre da mãe, outras assim que nascem, outras um pouquinho depois. Então pode ser que ele já tenha cumprido a missão dele e tenha sido apenas essa. Trazer algum propósito para o casal, para os pais, para alguém que conviveu com eles. Entende? Ah, mas tal pessoa morreu de morte violenta, não vai para o céu. Quem disse que não vai para o céu? Jesus morreu crucificado, está aqui o exemplo. Quer exemplo maior do que esse? Ele morreu com 33 anos. Então, assim, não é porque a pessoa morreu de um acidente que não vai para o céu. Não existe isso. Né? Ela tem um propósito. Nada acontece sem a permissão de Deus. E eu quero partilhar aqui com você que algumas certezas. Né? O Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 631 ao 635, vai dizer: Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma esteve com eles na mansão dos mortos, mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos que ali estavam aprisionados, e vencendo a morte, dali ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então Jesus, quando foi crucificado, ele morreu, desceu à mansão dos mortos para resgatar aqueles que tinham morrido sem a salvação, para que pudessem ir para o céu. Então a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida em plenitude, pois Jesus nos ensina que, lá em João 14, versículo 2 ao 4, Jesus vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas, não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. O que é que Jesus está dizendo com isso? Ele partiu, ele avisou os apóstolos que ele ia morrer. Ele ia para o céu preparar a morada, para que quando nós fôssemos, tivéssemos onde ficar. Então nós não temos que ter medo da morte, desde que estejamos vivendo, buscando a nossa santidade e obedecendo às leis de Deus aqui na Terra. Então, se um parente meu morreu, não tem que ficar triste porque ele morreu. Claro que nós vivemos o luto de não estar mais em contato com aquela pessoa. Isso é normal. E a gente precisa viver, a gente precisa chorar, isso faz parte. Mas a gente precisa ter a certeza no nosso coração de que essa pessoa cumpriu a missão dela aqui na Terra, e a morte é um processo dela conseguir chegar a Deus. Claro, algumas pessoas não vão ter um nível de santidade, a maioria não vai passar pelo purgatório. Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre o purgatório. É um lugar de purificação para que a gente chegue ao céu. Mas eu preciso estar correndo atrás e buscando, porque se eu não busco viver os mandamentos de Deus aqui na Terra, eu não vou ganhar o prêmio da vitória, que é ir para o céu. E aí nosso destino vai ser outro, vai ser o inferno. Então nós precisamos nessa vida buscar
fazer aquilo que agrada a Deus, seguir os mandamentos de Deus, porque Ele quer que nós estejamos junto com Ele na morada eterna, no paraíso. Então, quando um ente querido meu morre, qual é o raciocínio, a mentalidade que nós devemos, o pensamento que nós devemos ter? Ele morreu, ele precisou morrer para estar com Deus no paraíso. Ah, essa pessoa não foi de todo boa, essa pessoa, então, o que é que eu posso fazer para melhorar? E o que é que nós podemos fazer pelos mortos? Rezar por eles. Então tem um texto muito bom que eu gosto de rezar, que é o texto da misericórdia. Jesus aparecia para a irmã Faustina e falava para a gente rezar o texto da misericórdia pelos enfermos, aqueles que estão doentes, acamados, e também por aqueles que já faleceram, pedindo o quê? A misericórdia de Deus sobre aquela pessoa. Por vezes a pessoa, porque assim, Deus ele é justo, ele nos dá justiça, ele tem as leis de Deus, nós precisamos cumprir. Se nós não cumprimos, nós não vamos para o céu. Simples assim. Né? Se nós morremos em pecado mortal, nós não vamos ganhar o céu. Mas acima da justiça de Deus está a misericórdia. Então nós devemos recorrer à misericórdia de Deus sempre que a gente tiver dúvida. Então o que é recorrer à misericórdia de Deus? Senhor, tem misericórdia daquela pessoa que morreu, mesmo pecador, mesmo com suas limitações, mas a tua misericórdia pode ser maior do que esse pecado. E a gente pedir a Deus, nem interceder por essa pessoa, a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia dela. Então rezar o texto da misericórdia é clamar pela misericórdia de Deus por essa pessoa que morreu. Tá? Então, o que nós podemos fazer pelos mortos, aqueles que faleceram em nossa família, é rezar por eles, na Santa Missa, apresentar, pelas almas do purgatório, pelos falecidos da minha família, rezar o texto da misericórdia, entregando os falecidos da minha família, por essa pessoa em específico. Isso nós podemos fazer, porque a nossa oração pelos mortos, ela alcança os mortos. É a única coisa que nós podemos fazer. Então, quando um ente querido meu falecer, não se desespere, claro, fique triste, chore, viva o seu luto, isso faz parte, a gente sente falta, né? Mas tenha a certeza de que a nossa vitória está em Deus e que a morte é um caminho. Eu já falei com minha esposa, eu falei, quando eu morrer eu não quero o velório triste, eu quero músicas de louvor e alegria, porque eu estou indo para a casa do Pai. E peço que as pessoas rezem por mim, porque eu vou precisar, sim, da intercessão dos meus irmãos, dos meus familiares, para que eu possa alcançar a morada eterna, que é o paraíso. Nós vivemos aqui, esperamos um dia ganhar o prêmio da vitória da salvação, que está em Deus. Percebe? Então, quando nós passamos a ver por essa dimensão, eu deixo de ter medo da morte. Ah, eu tenho medo. Não tenha medo. Porque nós vivemos essa vida, aguardamos o dia que retornaremos para o braço do Pai, para o braço do nosso Criador. Com isso, você passa a ter uma nova dimensão, a enxergar a morte de uma maneira diferente. E uma coisa interessante que eu gostaria de frisar é, vocês lembram quando Jesus foi crucificado, ele morreu do lado de 2 ladrões. E um dos ladrões falou assim, pô Jesus, lembre-te de mim quando estiver no paraíso. Ou seja, naquele momento ele teve arrependimento, reconheceu Jesus como Deus. E Jesus falou o que para ele? Lá em Lucas 23, versículo 43. Jesus diz, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Aquele cara foi ladrão, fez coisa errada a vida toda. No momento da morte dele, prestes a morrer, Jesus fala para ele que ele estará com ele no paraíso. Então, assim, se você tem alguém, algum parente que está doente, está acamado, está próximo de morrer, o que é que você pode fazer? Chame um padre para dar a unção dos enfermos àquela pessoa. O que é a unção dos enfermos? É um sacramento que o padre vai dar e ele redime todos os pecados daquela pessoa. Aqueles pecados que ela tem conhecimento e aqueles que ela nem sabe que pecou. Então, o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento que redime todos os pecados. Então, a única coisa que eu peço, falo sempre com minha esposa, quando eu tiver para morrer, você tiver a oportunidade de chamar um padre para me dar a unção dos enfermos. Por quê? Para que eu faça essa passagem purificado, para que eu possa alcançar um dia essa morada eterna. Percebe? Então, essa é a preocupação que nós devemos ter com os nossos entes queridos e com nós mesmos. Termos uma vida reta aqui, aguardando o dia em que eu vou poder contemplar Deus face a face, sem sofrimento, sem tristeza, sem medo. Olha que coisa linda. Então, o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Isso alegra o nosso coração, para que a gente tenha ânimo de estar vivendo a nossa missão aqui, sabendo que a nossa missão aqui é para Deus, não é para os homens. Então, a gente vai fazer pelos homens, a gente vai fazer, mas com o objetivo, sim, de estar fazendo a missão que Deus entregou para cada um de nós. Então, não tenha medo da morte, passe a encarar a morte de uma maneira diferente. São Francisco até que chamava a morte de irmã morte. Né? E isso é legal, porque é através da morte que a gente alcança a nossa morada eterna. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, teria o maior prazer em responder. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas. Tem muitas pessoas que eu encontro que têm medo da morte,
que às vezes perdeu um ente querido tem 1, 2 anos e não consegue lidar com isso, né? A morte é um caminho para a nossa salvação. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.